Bem-vindos a mais um programa do Cultura Ilimitada. Gabriel Oliveira Cunha. Miguel aqui. E hoje nós temos a presença ilustre de... Eu sou Pedro Leite, cartunista, ilustrador, escritor de livros infantis e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Nossa, ilustre presença. Ó, esse vai ser o convidado, né? Isso tudo depois da vinheta. Vai! Cultura Ilimitada. Voltando da vinheta, Pedro Leite. É Pedro Gues Leite? É, Pedro Gres Leite, nunca sei se é Gres, tem a pedra Gres, né? Mas não é esse nome, é Pedro Gres Leite. Eu falo só Pedro Leite e fica assim. Vamos retroceder no tempo, voltar do início, né? Tu já foi publicitário. Como é que foi nessa tua breve vida de publicitário antes de ser quadrinista? Eu tenho formação em publicidade, eu me formei na ESPM, né? Hoje em dia a faculdade nem existe mais tanto como a gente conhece, faz, sei lá, 15, 20 anos que eu me formei, e trabalhei como diretor de arte, tipo um designer, fazendo cartazes, fazendo ilustrações e logotipos, e era legal, só que eu não enxergava muito sentido assim para mim, muito futuro. E foi uma época que eu comecei a desenhar de novo, porque eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de fazer quadrinhos, mas só depois de adulto que eu comecei a produzir mais o meu conteúdo. E aí eu larguei a publicidade, larguei a agência para me dedicar a uma série de quadrinhos da internet, que na época, há, sei lá, 15 anos atrás, estava dando um boom nas redes sociais. Uhum. Os quadrinhos, os webcomics estavam começando a bombar bastante, estava começando a ganhar fôlego, e eu fui um dos primeiros quadrinistas a entrar na internet, assim. Uhum. Então, o primeiro projeto foi uma brincadeira, que foi as Tirinhas do Zodíaco, uma paródia dos Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, para os íntimos. Uhum. E comecei a trabalhar só com quadrinhos, assim. No início, eu trabalhava como ilustrador ainda, fazendo alguns freelas para revistas, mas cada vez, com o passar do tempo, a agência de propaganda, a publicidade foi se distanciando cada vez mais. Mas eu comecei sim, como publicitário. Freelas para revistas, a tua participação na revista Média, o Recreio, foi dessa época ou veio depois que já era quadrinho? Foi mais ou menos nessa época, assim. Eu fiz poucos quadrinhos, na verdade, para a revista Média, que eu acho que nem existe mais, mas eu fiz mais algumas ilustrações para Recreio, que era uma revista infantil. Mas era algo bacana. Deles, não era coisa tua, assim? Não, era tudo deles, era uma ilustração para alguma matéria ou um quadrinho que eu fazia uma proposta, mas surgiu mais como uma brincadeira quando eu postava minhas ideias no Facebook, né? Pra quem não conhece, o Facebook é aquela rede social que os nossos avós usam, né? Muitas pessoas ainda usam aqui, acho que no Brasil tem uma bolha jovem e largou de mão o Facebook, mas no mundo, os pessoas mais velhas, ou no mundo ainda é muito usado o Facebook. É uma questão de estratégia de público, né? Eu sempre gostei do Facebook, mas hoje em dia eu só reposto lá só pra estar no lugar, assim. O Facebook é mais pra a minha mãe enxergar algumas postagens, sabe? Só pra deixar atualizado, pra dizer que não morreu, assim. Exatamente. A gente posta no Instagram e vai tudo direto pro Facebook. Bota automático. Tem uma galera que não entra no Facebook e o pessoal tá lá postando. Não sou eu que tô postando. Exatamente, é tudo automático. Mas quando eu comecei já era Facebook. Eu tenho colegas que iniciaram no Orkut ainda, que iniciaram fazendo quadrinhos no Orkut. Eu vim no Facebook. Hoje em dia é Instagram. Eu conheci as tuas tirinhas do Zodíaco, foi no Orkut, eu acho. Na época era blog e Orkut. Nem sei se... a gente postava no Blogger, né? As tirinhas do Zodíaco eu criei com um colega da época, o Rafael Koff, é uma criação minha e a dele. Uhum. E era a época que os blogs eram muito acessados. Sim. Então, tava dando o boom das redes sociais, mas também os blogs... A blogosfera também tava crescendo muito. Tanto que a gente tinha anunciante no blog. A gente conseguia loja de brinquedos, action figure. Sim, claro. Loja de bonecos para adultos, mais né? Respeito. De colecionadores, eles anunciavam com a gente, né? Então, se tem anunciante em blog, porque tem bastante acesso. Sim, né? Tem que ter. Tu veio do clique, no caso. E vim do clique. Hoje em dia é tudo Instagram, não faz sentido. Hoje em dia não faz sentido, né? Tu anunciar no blog, porque tu vai anunciar direto na rede social, porque tu consegue atingir exatamente o público que tu quer, consegue segmentar. Sim. Naquela época não, né? Época eu tô falando de 2011, 2010, por aí. E então eu peguei toda essa migração também dos blogs pra rede social. Sim, foi o Tirinhas do Zodíaco que tu começou, né? Era um projeto mais bem simples, né? Mais de paródia, né? Dos Cavaleiros. Simples no sentido que ele surgiu como uma brincadeira. Eu e o Nunca Rafael teve Koff... intenção de ganhar dinheiro com aquilo. Depois a gente teve intenção de ganhar dinheiro. Capitalismo!
dinheiro. Tanto que a gente ficou preocupado se a gente ia ser processado. Eu digo pra vocês que não teve nada assim. Nunca teve um e-mail, nada? Teve. Assim, ó, a Tirinhas do Zodíaco começou como um teste. A gente queria fazer outros projetos juntos e a gente percebeu que a gente gostava muito de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. E vamos criar algumas tirinhas, 3, 4, 5 tirinhas, postar só pra ver o resultado do pessoal, assim. A gente não tinha um público na internet. Quando a gente postou, deu um boom gigantesco, né, sabe? A gente ganhou 30 mil seguidores em poucos meses. Isso naquela época era muita coisa. E um sinal de saber que teu trabalho é muito bom é que estão copiando, porque teve umas cópias de Tirinha do Zodíaco depois. Mas a gente tava copiando também dos Cavaleiros do Zodíaco, não, né? sim, tava todo mundo em casa. Mas teve isso, teve uns outros que era mais simples, senão era desenhar a mão, era um cara mais... E é muito engraçado, porque assim, naquela época eu não usava... Hoje em dia eu uso uma mesa digitalizadora, ou seja, eu desenho como se fosse uma tela... Uma tela de computador, tudo digital. Sim. Naquela época não tinha isso e eu usava uma que se chamava tablet, mas hoje tablet é outra coisa. A gente chamava, era tipo era uma caneta digital que substituía o mouse. Ou seja, a gente desenhava olhando para o computador, mas desenhando aqui embaixo com a mão. E a gente não olhava para a caneta, porque funcionava que nem o mouse. E as tirinhas do Zodíaco foram criadas todas nesse processo. Assim, eu era o desenhista das tirinhas do Zodíaco. Sim. Então é um desenho bem mais simplificado, bem mais rabiscado, mas era um desenho que eu olhava para a tela e não para a mão. Então quando a gente lançou o livro, os meus primeiros autógrafos que eu fui autografar, e eu sempre desenho nos autógrafos, eu ia desenhar ia fazer uma dedicatória com um cavaleiro específico e eu não conseguia desenhar, porque eu tinha desaprendido. Então foi todo um reaprendizado, assim. Então as tirinhas do Zodíaco surgiu também numa época diferente, na época de blogs, numa época que tava tudo crescendo, e numa época que eu não usava a mesa digitalizadora e desenhava sem olhar a mão. Então é bem feio as tirinhas do Zodíaco que você vai comparar hoje. E não tinha tanto... A gente não tinha tanta pretensão, assim, então foi como uma brincadeira, começou a estourar, gente famosa postou, começou a viralizar, e aí eu e o Rafael Koff, a gente conversou, não, peraí, isso aqui dá pra continuar sendo feito até... coisa boa aí. até virar um livro, impresso. Então a gente continuou por mais 5 meses, 6 meses, e a gente lançou o livro. Depois que lançamos o livro, foi de maneira independente, a gente começou a vender e o projeto foi finalizado. Então, na verdade, até hoje, quase 15 anos depois, tem gente falando assim, a gente tem que voltar a fazer as tirinhas do Zodíaco, eu conheci assim, mas é um projeto que durou só 5 ou 6 meses. Sério? Só durou isso? Cara, pra mim durou anos. É que assim, não tem ideias infinitas também, Cavaleiros é uma coisa muito limitada, não tem como fazer pra sempre tirinhas do Zodíaco também. Mas tinha como fazer, por exemplo, outras paródias de outros animes. Né? Sim, tu podia ter continuado tirinhas de outras coisas. Pediam muito de Dragon Ball, pediam quadrinhos. Exatamente, pediam quadrinhos da Sailor Moon. Só que eu, Pedro Leite, e o meu colega o Rafael Koff, a gente queria seguir caminhos diferentes, assim. Então ele fez os projetos deles e eu também me separei pra fazer os meus projetos. Não, mas nem só as tirinhas do dia foi um aquecimento, eu imagino, assim. Mas uma coisa que eu já pensei, que tu tá sempre fazendo algo em cima do trabalho dos outros. Tu não tá criando o teu, né? Tu tá chamando ele de plagiador. Não é plagiador. Tá assim, na cara do... Tu traz ele no domingo chuvoso aqui pra xingar o maluco. Não, mas é que eu tenho alguns projetos artísticos que eu penso assim, ó, eu vou dar prioridade pra fazer paródias ou coisas, ou roteiros, assim, em cima de uma obra já feita, ou eu vou gastar meu tempo com as minhas criações originais, que seria melhor, talvez. Exatamente. Então, na época... que estava começando a fazer sucesso, depois que a gente lançou o livro, eu comecei em eventos, Anime Extreme, eventos de cultura pop. Eu entrevistei ele na minha sala temática de Cavaleiros do Zodíaco. Vestido de Seiya, não? Tu tava de Seiya? Não, eu acho que eu tava de Seiya, mas quem te entrevistou ou de foi Saori, outra pessoa. Mas eu estava de Seiya lá no evento. Foi tu vestido de Saori. Era a época também, isso é interessante, naquela época, 2011, por aí, estavam surgindo um monte de eventos de quadrinhos, e eventos de anime, né? E na época era muito focado em anime. Então as tirinhas do Zodíaco também foi lançada num momento de crescimento também de evento. E não sei porquê, essa série que a gente fez pegou em cheio a questão de nostalgia. O pessoal que era um pouco mais velho, jovem também, mas um pouco mais velho, que assistia os Cavaleiros na época da Manchete, na Rede Manchete, extinta Rede Manchete. Os Guardiões do Universo. E gostaram por isso. Então foi um aquecimento, mas ao mesmo tempo que nem tu falou, era uma paródia, né? Não era uma história nossa. Quer dizer, a gente tava criando as nossas próprias histórias ali, mas com personagens que não eram nossos. Sim. Então quando eu ia evento e tinha fila de gente para pegar autógrafo, eu me sentia muito feliz, mas ao mesmo tempo meio estranho, porque, cara, eu tô fazendo um desenho da minha versão de um personagem que não é meu. Então eu sabia que aquilo ia durar pouco tempo,
porque eu ia querer fazer novos projetos. E foi o que aconteceu, por isso que a gente fez outros projetos, né, depois. Vamos botar só uma casinha, tá, Pedro? Que eu fico pensando, tá, tu fez Cavaleiro do Zodíaco por causa da nostalgia. Tirinhas do Zodíaco. Tá. Sim, sim. Por causa que provavelmente tu viu quando tu era pequeno, mas por que Cavaleiros? Tu poderia ter feito Yu Yu Hakusho, tu poderia ter feito Dragon Ball, tu poderia ter feito N coisas da geração Manchete, mas tu fez Cavaleiros. Exato. Por quê? Os Cavaleiros não são... não é o anime mais famoso do mundo, tá? De longe, eu acho que deve ser top 50 mais famoso do mundo. Mas quando ele chegou aqui, você sabe melhor do que ninguém, né? Quando ele chegou aqui em 94, por aí, foi um dos primeiros animes que chegou e abriu, e sempre dizem que abriu as portas, né, para os outros animes. Foi o primeiro grande sucesso. Já tinha anime Sim. aqui, mas o primeiro que fez Sucesso foi ele. Então sempre se fala do sucesso que o Pokémon fez, o sucesso que o Naruto fez. Cara, nada se compara ao sucesso que Cavaleiros do Zodíaco fez Sim. na década de 90. Sim. Tinha gente brigando nas lojas para comprar boneco. Não, sabe? o preço do boneco era um salário mínimo. Sim, Isso é absurdo. ridículo. Tenho saudade dessa época. E isso me atingiu em cheio, porque eu era um pré-adolescente, já não era mais tão criança, ao mesmo tempo não era tão adolescente, eu tinha mais ou menos 12 anos. 12 anos é uma pessoa que tá começando a largar o boneco. Então, ao mesmo tempo que eu gostava, eu era muito apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco, eu também tinha uma certa vergonha de pedir para meus pais comprar um boneco. Então, por exemplo, era um sentimento muito ambíguo, assim. Então, muitas vezes eu assistia escondido até. Nossa. Exato. Mas o que acontece? Por que eu escolhi isso, né? Por que eu escolhi Cavaleiros? Eu sempre fui uma pessoa muito visual. Como é que é o nome? Uma pessoa que gosta de tocar, sentir as coisas. Sinestésica. E eu sempre fui muito perfeccionista, né? Hoje eu desenho, eu gosto muito do visual, apesar de ser um escritor muito mais pelo texto, pelo conteúdo. Eu gosto muito de avaliar as coisas visualmente. E Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos para mim, naquela época foi um diferencial muito absurdo de qualidade gráfica. Tinha alguns episódios bem toscos, mas, por exemplo, eu nunca tinha visto, a gente tá falando de cavaleiros, de seres com umas armaduras que pareciam brilhar, que não era bem um metal, foi a primeira vez que eu vi um desenho animado com um brilho. É bizarro isso aí, porque até no mangá isso aí, ele tenta fazer tipo um sombreado, né? Não é só chapado, ele tem um sombreado diferencial, assim. Exato, a maioria dos desenhos 2D daquela época são cores chapadas, mesmo ou seja... as cópias de Cavaleiros, você pega, sei lá, o Shurato e o Samurai Warriors, que eram meio que copiazinhas dele, do Cavaleiros. Meio que cópia, totalmente cópia, né? Mas a armadura não passava esse mesmo ar, assim. Sim, porque custa caro, quanto mais cores você tem que botar numa lâmina de desenho, mais tempo tu se gasta. Então Cavaleiros foi a primeira vez que eu vi, cara, tá brilhando, eu acho que eu consigo sentir a temperatura se eu encostar nesse personagem. Até então, porque o Cavaleiros, ele se vende pela estética, né? Porque ainda mais tu for, quanto mais velho a gente fica e mais coisa a gente assiste, né? Sim. A gente vai ficando mais crítico, a gente vai vendo como os roteiros eram muito ruins ou simples, né? Ruins, então, que é isso, cara. Não era ruins, eram simples. Não, mas Tanto que a graça de muito fã, inclusive eu acho que a graça de todas as tirinhas, era a gente zoar com aquilo. A gente gosta, a gente sabe os problemas, a gente zoa os problemas. Os Cavaleiros do Zodíaco, a gente tem que ter consciência mesmo, pela nostalgia, pela saudade, é um anime tosco. Sim, a história é tosca. A história é tosca. A gente tá assistindo aquilo... propaganda de boneco. Sim, e a gente tá assistindo aquilo pra ver lutinha, não tem uma grande história. Mas é. Só que, dentro disso aí, tinha essa parte do visual que me chamava muita atenção, né? Cada armadura tinha um signo. Poxa, eu sou do signo de touro, como é que vai ser o meu cavaleiro? Sim. Tu é o signo de virgem, como é que vai ser? Sou também sou. O Aldebaran de touro, o cavaleiro de ouro mais sofrido ali. Né? Não, mas daí o Lost Canvas deu uma salvada. Cavaleiros teve vários outros animes, né? Lost Canvas, várias outras séries. Né? Episódio G, Lost Canvas. Lost Canvas foi um dos melhores. Não vamos ficar aqui o tempo todo só falando de Cavaleiros. Mas é bom, eu gosto tanto. E aí que tá, eu falo da nostalgia dos Cavaleiros, só que hoje eu ainda compro o bonequinho dos Cavaleiros. Se eu não tinha quando criança, hoje eu compro. Eu já tenho dinheiro e compro. Não os oficiais, porque eu não... claro. Quer dizer, oficiais não os originais da década de 90, né? Mas eu compro os atualizados, que às vezes surgiram novas marcas de brinquedos, não é nem de brinquedo, de colecionáveis, que eles lançam às vezes desenhos antigos. E eu tô apaixonado pela marca Blockis, que é super nova, ele vem todo desmontado, bonequinho todo de plástico, tu vai montando. Então eu tô começando a fazer coleção, assim. Mas... é só uma parte, é só um anime, né? Mas é o que mais me marcou a minha infância, com certeza. Cara, mas quando tu falou sobre
sobre tu e o Rafael fazendo o projeto junto, me Sim. veio muita imagem, eu não sei se vocês já se viram assim de alguma forma, de como foi criado Tartarugas Ninja. Sim, é genial, né? Que Tartarugas Então- Ninja foi aquela coisa, né? Bom, tu quer falar? Tu fala. Tá. Eu já assisti várias cases, assim, e o exemplo do Tartarugas Ninja eu acho muito bonito, assim. Sim, porque eles pegaram exemplos de coisas que eles achavam legal e eles fizeram. Foi uma amálgama de paródias Sim. que fizeram, né? Tartarugas. Por que tartaruga? Porque sim, né? Adolescentes por causa do X-Men. Não, mutantes por causa do X-Men, adolescentes por causa dos Super Sentais. E eles foram juntando isso e fizeram. Tartaruga, eu acho que era o animal mais improvável de ser um ninja, porque o ninja é uma coisa rápida, ágil, e a Sim. tartaruga é o oposto disso, né? E tem a parte também que eles são no universo do Demolidor, né? Ah, sim. O sim, início, sim. o que torna eles tartarugas É o mutantes elemento que deixou é o Demolidor. elemento que deixou o Demolidor cego. É subentendido isso, não é um quadrinho. E o nome original em inglês seria Tartarugas Mutantes Adolescentes Ninja, né? Então aqui no Brasil ficou só Tartaruga Ninja. Mas sim, é uma mistura de coisa. E eu acho que o mais legal disso é que foram dois caras que criaram fazendo fanzine. Sim. Então eles produziam os quadrinhos, eles tiravam xerox, eles criaram uma editora fantasiosa que era deles, e eles foram distribuindo, vendendo por alguns centavos. O que eu acho mais bizarro da história é que o desenho não dá pra dizer que era de um ou do outro, porque era feito a duas mãos, era tipo, um fazia uns Sim, isso é traços, massa. o outro completava, o outro recompletava, e era meio que enviado por carta o desenho. Ó, tá aqui a tartaruga um pouco feita, tu vai e termina, tu faz a cabeça. Sim, é Então muito é um legal. desenho feito a duas mãos pelos dois. A uma gente tá coisa falando dos anos 80, louca. né? Não tinha Ah, tanta sim, isso tecnologia. E aí estourou, uma empresa quis produzir bonecos e viu eles e adotou, né? Adaptou, e é legal que foi toda uma adaptação, né? Tartarugas Ninja eram personagens super sanguinolentos, eram violentos Sim. e matavam, e viraram personagens fofinhos para os desenhos animados. E tu pega exemplo de Transformers, Tartarugas Ninja, He-Man, os Cavaleiros do Zodíaco estão no mesmo processo. O anime só foi produzido, que é a parte triste, né? O anime só foi produzido, fez sucesso no mangá, os quadrinhos, e o anime só foi produzido, obviamente, para vender boneco. Foi financiado. O que financiava. Exato. A maioria dos animes, o que financiava era as lojas de brinquedos. Uhum. Mas uma curiosidade sobre Tartaruga Ninja, que a produtora que fez o desenho deles ia fazer um desenho animado do Cavaleiros Americano. Vocês estão vendo é aquele que viralizou? o piloto Tá que vazou. O brincando. piloto que vazou de americano, aquilo lá era um desenho da produtora do Tartaruga horror. Ninja. Que ia fazer. Tá brincando. É daquilo lá. Veio daquela mesma. Graças a Deus foi. Ah, sim. Eu acho que ia ser tipo um desenho daqueles anos 80, anos 90 que a gente ia lembrar, tipo Street Fighter e Cartoon, Sim, sim. ou Mortal Kombat, que tem aquele desenho de 10 episódios. Pra quem não sabe, o Gabriel tá falando que ano passado, acho que surgiu um episódio teste americano, uma versão americana dos Cavaleiros do Zodíaco. um piloto rejeitado. Um piloto rejeitado, completamente tosco. Então que bom que não foi adiante. Então ele ia substituir as Tartarugas Ninja, é isso? Ele ia ser, seria a mesma junto, ia produtora. ser mais um desenho ali com a Que Tartarugas. horror, que horror. Apareceu duas coisas, né? Apareceu esse aí, que é o Guardiões do Cosmo, e apareceu o live action, que é maravilhoso. Sim, né, cara? live É só o Gogo Boy. action, Sabe sim. por quê? Porque a mesma produtora, os mesmos caras que fizeram esse piloto desenho, fizeram o piloto do filme. Aham. Então foi aí que a guria descobriu. não sabia disso. Foi uma youtuber gringa que tava vasculhando ia na Biblioteca Nacional, esses registros e tal. Ela tava procurando outra coisa e acabou caindo por causa dessa empresa, porque ela é fã de Sailor Moon. Aham. Ela foi procurar coisa de Sailor Moon, uns pilotos de desenho de Sailor Moon americano, Sim. que era dessa empresa. E ela acabou descobrindo dos Cavaleiros junto. Tem no fantástico. YouTube todo um documentário dela, como é que ela descobriu, todas as pistas dela. Pra vocês verem como a gente é público final, né? A gente tem acesso só ao que foi produzido. Raramente a gente consegue encontrar os bastidores e tudo mais. Sim. A gente é a boiada, a gente recebe o produto pra consumir já, né? Mas foi feito muita coisa Tu antes. falou dos bonecos dos Cavaleiros, a gente recebia a rebarba, né? Tipo, eles produziam no Japão, vendiam no Japão. O que não vendeu no Japão, vende pra Europa. Sim, América sim. do Norte e Europa. O que não vendeu lá, manda pra América Latina. Tanto que a gente não... Tinha poucos Cavaleiros aqui, não tinha todos os bonecos. Por quê? Porque era o que sobrou pra nós. Eu lembro que na nossa época marcou muito, por exemplo, a primeira versão de armadura e a segunda versão de armadura dos personagens. A primeira não existia à venda aqui. Porque não acabou não lá, existia. Não chegou aqui. Então os fazia Piratex no máximo. um sucesso gigantesco, mas não existia aqui. Então é engraçado. Mas eu também lembro muito de Cavaleiros. Eu não sou especialista em anime, eu nem assisto mais anime hoje em dia, assim, não sou um fã. Mas hoje eu consigo entender, eu já vi pessoas estudiosas falando que Cavaleiros também teve uma questão muito diferente, que ele era muito eu não vou saber explicar, ele é muito pela estética, pelo bonito, tipo Sailor Moon. Tem um nome específico desse tipo de anime que os personagens são esbeltos, são cabeludos, Seria andrógeno? quase andrógenos, mas é um tipo de anime assim, não é um anime
que nem o He-Man, que mostra a força. Então, Cavaleiros do Zodíaco é quase todo pela beleza também. Então é luta, mas ao mesmo tempo é belo. Não são só os cavaleiros que são com aqueles cabelos longos, lindos. As armaduras são lindas. Cara, se eu fosse um cavaleiro do Zodíaco e eu fosse lutar contra outro, eu ia dizer, cara, tua armadura é muito linda. Tu não quer tirar ela pra gente não estragar. Que são lindas aquelas armaduras. Então é um misto de lagarto, não quer se sujar. Então é um anime belo. Ele foi feito pra ser bonito também. Não pra ser focado só na força, que nem, por exemplo, Dragon Ball. Sim. Né? Então depois a gente pesquisa, tem um nome específico do tipo de anime que fala muito em beleza. Eu li numa revista que o Dragon Ball, o sucesso dele é praticamente por 2 motivos. Primeiro, que ele mexe com astrologia e o panteão grego ali, que na época... Cavaleiros. Tá. Primeiro que ele mexe com o panteão grego ali, que na época era uma coisa nova, que ainda não tinha mexido tanto. E a segunda é as armaduras, né? Sim, daí esse termo ele vem de animes de armaduras. Aí depois saiu os clones dele, né? E era muito legal isso adaptar para as tirinhas do Zodíaco, porque eu que era o desenhista, então eu tinha que pegar uma coisa bonita e deixar uma coisa mais simplificada. Então às vezes ficava feio, às vezes ficava bonito. Foi muito legal ver essa adaptação. As tirinhas do Zodíaco foi feito em 2 mãos. Eu e o Rafael Koff, a gente criava o roteiro, a gente só aprovava as tirinhas que os dois tinham gostado. Às vezes ele fazia, às vezes eu, mas a gente só publicava que os dois gostavam. Eu desenhava e depois ele coloria. Né? Então teve alguns momentos no final que ele fazia alguns rascunhos, depois eu desenhava em cima. Então sempre foi um trabalho também a 4 mãos, assim. Sim. E continuando, então, depois da Tirinha do Zodíaco, né, que tu fez, foi só 5 meses de produção e depois foi só, tipo, revendendo ou publicando o que já tinha sido feito. Eu lembro que tá muito... Na primeira página do livro, que teve 4... Aliás, uma coisa interessante, a gente produziu 4 edições, 4 tiragens, 1000 cópias cada, 4 no meu todo, isso é muita coisa para um livro. E produzido de maneira independente, tá? Ou seja, independente, eu que digo com o nosso dinheiro, com a nossa verba. Tava surgindo também o Catarse naquela época, o sistema de financiamento coletivo, a gente conseguiu produzir porque a gente tava com um monte de público, assim. Mas, antes da gente produzir, eu lembro que eu cheguei a mandar um e-mail pro escritório brasileiro que licenciava os Cavaleiros do Zodíaco. Porque eu tinha medo de um processo, porque tava crescendo muito, assim. Eu lembro que eu tinha um amigo... Eu tenho um amigo que na época ele trabalhava muito como advogado, né? E ele falava, cara, tu tem um risco muito absurdo de ser processado. Porque essas produção de paródia e tal, quando elas são pequenininhas, os caras meio que ignoram. A maioria das vezes é ignorado. No momento que tu tá crescendo, principalmente financeiramente, que os caras vão lá e... deu, parou. E eu lembro que o cara... Eu mandei um e-mail, 2 e-mails, o cara nem respondeu. Sim. Então acho que ele ignorou, assim. Então realmente é uma coisa pequena, mas ao mesmo tempo a gente faz uma paródia. O que é uma paródia? Paródia não é cópia. Paródia eu tô fazendo a minha versão de um personagem. Vamos pegar o exemplo, a Turma da Mônica. Antigamente eles faziam, a Turma da Mônica vai interagir com o Super-Homem. O Super-Homem, ele não vai estar com a blusa azul e a capa vermelha, ele vai estar com a blusa amarela e a capa preta. E o nome dele vai ser Super-Homão. E não isso é uma paródia. Tu tá referenciando, deixando na cara que é aquele personagem, mas não é. Não é. E a gente fazia um pouco isso porque os personagens eram no meu traço, mas ao mesmo tempo a gente usava os nomes dos personagens verdadeiros. Sim, mas dava o nome, mas a estética, a aparência, não era tipo o Shun era rosa mesmo, tudo era igual, sabe? Exato, então era só o teu traço. Era a diferença, mas ao mesmo tempo era um pouco parecido, principalmente pelo nome. Então eu acho que sim, tinha uma se possibilidade. Se eles quisessem, eles ganhavam um processo. Exato, se tivesse eles... Mas a gente era peixe pequeno. Foi um boom na internet, boom nas redes sociais, nos eventos de quadrinhos, mas durou só aquele tempo ali. Mas mais importante, que as tirinhas do Zodíaco foi meu primeiro projeto inicial. Né? Então isso que me motivou também a sair da agência de propaganda, a produzir mais quadrinhos, a ver que eu acho que eu consigo sobreviver fazendo arte, fazendo meus quadrinhos. Está sendo mais, além de ser mais divertido fazer quadrinhos, é mais significativo para mim. Então eu acho que o mais importante das tirinhas do Zodíaco para mim foi que foi meu projeto pontapé, assim, inicial para produzir coisas que eu gosto. Muito bom. Mas sobre os direitos autorais, só pra constar, eu tenho um canal no YouTube nos Estados Unidos chamado Team 4 Stars, né? Eles fizeram toda a saga do Dragon Ball até o final do céu, em versão de paródia. Eles pegaram os episódios do anime e redublaram. E todos os episódios têm um aviso de início. Isso é uma paródia, os direitos originais são de tal produtor. Então acho que paródia eles meio que não, sabe... É que essa lei também muda de país pra país. E eu acho que deve ter uma burocracia monstra, depende do país.
e depende do quanto caro é teu advogado, depende da empresa querer ou não te processar, fazer acordo por fora. Acho que cada caso, no fim, é um caso. Isso aí, né? E tem uma outra coisa, não é só botar uma frasezinha, isso não é, isso é uma paródia, não vai isentar, né? Então é bem mais complexo. E outra coisa, por que a Toei Animation, Toei Animation, por que um estúdio grande ia querer barrar uma paródia, ia querer barrar um canal de animação? Cara, eles estão fazendo, automaticamente também estão fazendo uma propaganda do desenho, né? É que eles nem sempre enxergam assim, tu pega ainda mais empresa japonesa é muito conservadora. Tipo a Nintendo. Uma Nintendo da vida, que é bem chata com essas coisas. Será? Porque esse ano a gente teve muito a questão da inteligência artificial com o estúdio Ghibli e os caras não processaram. É complicado porque tem níveis tão altos, às vezes, de o bagulho de estourar que os caras não tem como controlar. É tão, né, complicado. E essas Big Techs que fazem as IAs é outro nível. É briga de peixe grande daí. Eu acho que é outro nível. Com certeza. Mas assim, pra fazer uma paródia de tirinhas tá ótimo. Mas vamos seguindo pro teu próxima publicação. Tu fez que pra mim foi uma publicação marcante, que era Onde Meu Gato Senta, que eu achei uma ideia muito legal que tu... meio que foi rápida, e o que eu acho, na minha opinião, estranho, porque eu vejo até hoje tirinhas de o Carlos Ruas, que é um quadrinista independente, dá pra dizer assim, né? Hoje em dia, independente. Hoje em dia ele é gigantesco, né? Então, mas ele surgiu independente, mas ele é agora a própria editora. Sim, mas ele tem uma mega publicação sobre cães e gatos e pets, e tu fez uma publicação e tu rapidamente abandonou. Na verdade, esse assunto foi bem... O assunto gatos é um assunto muito vasto na internet. Hoje, a cada 10 vídeos que eu recebo, 9 são de gatinhos. Não, e é bizarro como começou-se uma moda de gatos. Acho que não sei se foi o Brasil ou o mundo. Não, foi sempre. Foi sempre. Qualquer série que tu olha que daí de internet tem a piada do meme de gato. O gato, ele sempre foi uma entidade meio divina na internet, tá ligado? Porque ele é uma entidade divina, gato. É verdade. Tu tem jogo de videogame que tu joga com gato, sabe? É nesse nível hoje em dia. Eu joguei muito bom. Sabe? Stray. O que acontece? Depois que eu lancei as tirinhas do Zodíaco, eu queria fazer uma coisa nova. E eu sempre gostei de gato. Na época eu tinha uma gatinha. O Onde Meu Gato Senta veio depois, mas ele também veio com a mesma essência das tirinhas do Zodíaco, porque ele foi feito como uma brincadeira. Eu fiz um quadrinho, uma história em quadrinho de 9 quadros. Não tinha nem título, só mostrava um gato sentando em lugares diferentes, assim, em cima do teclado da pessoa, em cima da comida, na cabeça da pessoa. Só isso, e viralizou muito absurdo. Só que assim, era uma época que eu desenhava para todas as idades. Eu não tinha ainda a ideia de trabalhar com o público infantil que eu trabalho hoje. Então o último quadro era uma cena de sexo, né? E o gato estava atrapalhando o casal. Não era explícito, era o casal embaixo das cobertas e o gato em cima, não era assim, não era assim. Exato, o último quadrinho era uma cena de amor, do casal fazendo amor, só que é cartoon, né? Então não tinha nada explícito. E o gatinho estava atrapalhando. Então o que aconteceu? Viralizou muito aquilo e eu vi muitas páginas, como não tinha texto. Não tinha texto, era só ilustração. Ele não tinha problema de ser adaptado para outros países. Então eu vi várias postagens, sei lá, do Japão, da Espanha, que eles tiravam o último quadro da imagem, que era um quadro que mostrava o casal fazendo amor, tiravam e colocavam um texto. O gato é assim, gato não sei o quê. Então eles editaram mesmo. Então eu percebi, peraí, fiz sucesso de novo, ganhei seguidores por causa disso. Vou pegar isso aqui... Agora sou eu que processo. Agora... mas o que eu pensei? Vou pegar esse quadrinho de 9 quadros e vou criar um livro de 60 páginas. Em vez de ser 9 imagens, vão ser 60. 60, 40, não lembro. Capitalismo, eu vou sugar essa vaca. E eu estiquei a ideia, fui começando a postar cada imagem preto e branco para lançar um livro. E eu lancei um livrinho pequenininho, acho que foi em 2012. Teve 3 ou 4 edições também, mas isso é diferente, ele não tem ilustração, é o meu primeiro livro que não tem aliás, ele só tem ilustração, ele não tem texto, foi o primeiro livro que eu tenho que só tem texto, preto e branco. Então ele foi muito focado para gateiros, para quem gosta de gatos e tudo mais. Não é para o público de quadrinhos, e também durou só 6 meses. Se tu pensar, tu já criou ele como uma coisa, a ideia é muito boa, mas ele é limitante, né? Sim. O nome já é Onde Meu Gato Senta, então tu só pode falar sobre gato sentando. Mas aí que tu falou uma coisa interessante, tu falou uma coisa bem específica, Onde o Gato Senta. E eu não queria fazer que nem o Paulo Covenhaves, que eu não lembro o nome dele, ele tem uma série muito legal que se chama Blue e os Gatos, que são gatinhos, né, é baseado nos gatos dele.
E são tirinhas de gato, são maravilhosas. Assim que nem hoje o Carlos Ruas, que tu citou, faz o Cães e Gatos. Sim. Eu não queria fazer uma coisa assim, porque eu não queria ficar também a vida inteira fazendo coisa de gato. Então eu fiz um projeto só onde é que o gato senta. Uhum. Hoje em dia, eu tenho a minha série Sofia e Otto, que tem um gatinho chamado Chester. Então quando eu quero fazer uma piada sobre gatos, eu faço nessa série com ele. Mas esse livro tem... O livro do Onde Meu Gato Senta deve ter 13 anos. Sim. Eu também tenho muito carinho, assim, conheci também bastante gente e conheci um público diferente do que eu tinha acesso. Antes, os meus leitores vinham do público que gostava de anime. E agora, naquele momento começou a juntar também o público que era gateiro, que não gostava de anime, nem entendia que era gateiro. Então comecei a juntar públicos diferentes. Realmente, tu pega uma galera que curte gato, que é bem fácil o pessoal gostar de gato, né? Mas aí aumenta, né? Eu acho que ou tu gosta, ou tu ama, ou tu odeia. Não é que nem cachorro. Cachorro quase todo mundo gosta. Mas o gato ou tu ama muito, ou tu odeia. Eu conheci muitas pessoas que odeiam gato. Então realmente já aconteceu de eu entregar um livro do Onde Meu Gato Senta pra um editor. Olha só que legal, dá uma olhada. E ele só pega, eu não gosto de gato. A primeira coisa que ele fala. Então ou tu ama, ou tu odeia. Mas felizmente as pessoas amam mais. Os gatos já ultrapassaram o número de cachorros nas casas das pessoas e estamos vencendo. Interrompendo esse vídeo no meio ou no final do vídeo para pedir o seu like, Curta e compartilha. na rede social que você estiver. Provavelmente esse vídeo vai estar no YouTube, mas não esqueça, deixa o seu like. Estamos gravando esse repeteco aqui porque Pra atualizar outro. porque no vídeo original que você está vendo, não gravamos esse pedido. É que o Gabriel não gostou de chutar o tripé no outro. Basicamente. Gente, isso ajuda muito a engajar nosso canal, valeu? Valeu. Mas então, depois do teu Onde o Gato Senta, que foi uma coisa pontual, né? Aconteceu, foi 2000, foi logo depois das tirinhas. 2012, por aí. Tudo só tinha sido pontual. Tirinhas Zodíaco 2011, pontual. E Onde Meu Gato Senta, mais pontual ainda. Sim, sim. Como é que chegou tu foi esboçar a ideia e chegar nos quadrinhos ácidos, que foi o teu quadrinho que... não vou dizer que durou mais tempo, porque o teu que tá agora, a Sofia Otto, já tá há bastante tempo com esse Sim. projeto, né? Mas foi um dos que tu mais viralizou e talvez... Fora o Tirinhas, que é uma coisa mais... Bem niche, no caso, né? O Quadrinhos Ácidos, eu acho que foi o que mais estourou a tua bolha e te viralizou pela internet. Sim, em seguida, 2014... não vou lembrar. Logo em seguida, surgiu os Quadrinhos Ácidos, que eu criei. E sim, foi um posicionamento muito diferente, porque atingiu todos os públicos. Se antes era só anime, depois só gato, agora foi todos os públicos. Mas eu sempre tinha, na época que eu fiz, deve ter durado 5 anos, não lembro, os Quadrinhos Ácidos eu sempre fazia para assuntos que estavam bombando naquele momento. E eu não fazia paródia, né? Então, e também não tinha um personagem com nome ali. Era o Bravinho ali. Tinha um personagem bravo, mas deve ter aparecido em 10% dos quadrinhos. Sim. Então, era quadrinhos de assuntos gerais. Sim. E por ser quadrinhos ácidos, eu tentava sempre fazer alguma crítica mais Crítica social foda. Uma crítica social. Hoje em dia, eu acho que são assuntos que infelizmente se tornam polêmicos, mas na época eram polêmicos, mas eu queria muito tocar nessa, era questão de quadrinhos sobre machismo, sobre racismo, consumismo, né? E eu comecei a formar um público que me valorizou por causa das críticas, né? Então antes era baboseira, antes era as tirinhas do dia que eram piadas pastelão. Entretenimento por entretenimento. Era piada por piada, e era muito, e tá ótimo. O do Onde Meu Gato Senta eram gatinhos, e os Quadrinhos Ácidos passou por um outro nível que eu comecei a ser visto como um artista de críticas sociais, alguma coisa assim. É uma coisa meio mais política, assim, mais politizada, assim. Um pouco mais. O pessoal deve ter, tipo, os dois lados, os dois espectros podem ter pego tuas tirinhas pra puxar pro lado de cada um, talvez. Sim, mas não tinha tanta essa polarização na época, assim, né? Sim, então, depois começou a surgir. Eu lembro que tem vários quadrinhos que depois eu tive que tirar do ar, porque eu comecei anos depois começaram a me criticar muito pesadamente. Mas os Quadrinhos Ácidos impulsionou de um jeito muito absurdo. Ele chegou a ter... Cada vez que eu postava um quadrinho, ganhava 10 mil, 5 mil, 15 mil seguidores, assim. No Facebook, isso aí. No Facebook, era antigamente no Facebook. Tem Instagram, acho que nem tinha, ou se tinha, era fraquinho. O Instagram surgiu no último ano dos Quadrinhos Ácidos, e eu nem sabia postar direito, mas foquei mais no Instagram. Por exemplo, os Tirinhas do Zodíaco bombou no Twitter. E depois a gente foi pro Facebook. Sim. Os Quadrinhos Ácidos foi direto no Facebook. Sim. Né? Porque o que acontece?
os quadrinhos ácidos tinham uma coisa muito legal. Eu gostava de ver as pessoas brigando nos comentários. E o Facebook permitia muito isso. Então eu postava um assunto, vou fazer um assunto sobre racismo. Postava lá. E aí o pessoal se pegava, não, isso é racismo, isso não é. E quanto mais o pessoal brigava, Sim. mais dava engajamento. Engajamento, fale bem, fale mal, né? Exatamente. Então eu também aprendi naquela época, cara, não importa naquela época, tem mais de 10 anos atrás, não importa se a pessoa gostou ou não. O importante é que tenha tocado nela o suficiente pra ela comentar alguma coisa. Inclusive, se você odiou algum vídeo nosso, comente. Vocês são os... Fale, xingue. É muito bom para engajamento para nós. Sim, comentem, compartilhem, viralizem, ajudem a viralizar. Sim. Mas pra começar, por que quadrinhos ácidos? Por que esse nome? Eu lembro que eu queria fazer. Não sei como é que surgiu esse nome. Eu queria fazer uma série de. De novo, lembrei agora. Passou tanto tempo. De novo surgiu sem querer. Todas essas minhas séries surgiram sem querer. Eu fiz um quadrinho uma vez chamada Pessoas que eu não entendo. Mesmo padrão do Onde Meu Gato Senta. 9 quadros, só que o primeiro quadro estava escrito Pessoas que eu não entendo. Então, naquela época, era uma coisa que eu queria extravasar. Eu não aguentava ver, por exemplo, pessoas... hoje eu não tenho mais esse pensamento, tá? Hoje eu tô mais bem de boa, mas eu acho que naquela época eu era muito mais crítico, mais chato mesmo. Sim. E eu não aguentava ver pessoas postando foto em academia. Eu achava muito chato. Alguém se identificou aqui? Eu não gostava de ver É que se não postar, não cresce. Sim, exatamente. E eu não gostava disso, eu não gostava de ver, não entendia as pessoas que iam em restaurante e tinham que postar foto da comida. Eu tenho uma raiva de pessoas que tiram foto de comida cotidiana, meu Deus do céu. Hoje eu nem tenho mais tanta raiva, assim, eu até posto. É muito por isso que teus quadrinhos ácidos, eu acho, um dos principais sucessos. Cara, tu podia não se identificar com todas as tuas críticas, mas uma delas tu sempre ia se identificar. Tu Sim, sempre exato. Cara, isso aqui, eu sempre falo isso aqui e ele que tá falando. Muitas pessoas compartilhavam justamente pra dar uma indireta pro amigo. Compartilhar, que comenta cara, o nome da pessoa. Mas é que tá, ele surgiu então só pra eu extravasar. Eu não entendo pessoas que tiram foto de academia, que tiram foto de comida. Não entendo pessoas que fumam e não sei o que. Tipo, cara, quem sou eu pra julgar isso? Mas naquela época eu queria julgar. Sim. E aí eu postei e viralizou de novo de uma maneira absurda, uma única imagem. Aí eu pensei, opa, tá aí a série que eu vou fazer. Vai ser uma série com essa pegada, uma pegada mais crítica, uma pegada até mais chata, mas crítica, pensando que as pessoas têm que compartilhar. Sim. Então eu lembro que eu criei o nome, aí eu estabeleci aquele padrão 9 quadros, o primeiro quadro é o título e o resto é pra fazer alguma crítica. Descer além. Descer a lenha. Algumas piadinhas ali são só... São bobinhas, mas muitas são críticas. Hoje em dia eu enxergo que muita coisa que eu cometi ali foi um certo preconceito meu. Porque todos nós já tivemos preconceitos, ou ainda Exato. temos preconceitos, trabalhando em preconceitos nossos. Isso é uma coisa muito, normal. muito interessante. Quando a gente tá falando do passado, a gente tá imaginando que o artista evolui, né? As pessoas evoluem. Ou não, né? Mas, por exemplo, nas tirinhas do Dico tinha piada um pouco machista, uma piada racista. Olha, eu tenho eu fiz muitas coisas artísticas no meio de cosplay, de Sim. apresentação e tal. Eu fazia muito roteiro de comédia. Eu fiz muita apresentação, muito trecho de apresentação, Sim. e eu acho que tu se identifica isso com alguns quadrinhos teus, que eu era homofóbico. Claramente homofóbico. Sim. Eu falava, era pra fazer algo pejorativo, assim, falava pela viadinho. Sim, Sabe? E eu lembro que tu chegou a fazer isso aí, tipo, o Shun, claro, né? É clássico de Cavaleiros, o fã fazia piadinha do Shun viado, o Shun bicha. Quando a gente era criança, os Cavaleiros do Zodíaco trouxe o primeiro personagem meio andrógeno, que era o Shun Sim. de Andrômeda, que era um homem, vestia uma armadura rosa. E tu sabe, né, que eu já vi um documentário japonês, ele é proposital, ele é feito para agradar as mulheres, sim, proposital o personagem. E porque no Japão tem uma outra cultura, né? E quando veio pro Brasil, na época dos anos 90, a gente achava que ele era gay, sendo Sim. que em nenhum momento a série fez isso. E quando Não. a gente lançou as tirinhas do Zodíaco em 2011, há muito tempo atrás, a gente ainda fazia essas piadas. Então, Sim. vários quadrinhos ali, eu não vou dizer que eu tenho uma certa vergonha, né? Porque eu sei que eu não tenho mais esse pensamento, mas eu sei que é um quadrinho que eu nunca iria compartilhar hoje. Tu não compartilha né? de novo, tu não Porque é não esconde, homofóbico. não precisa esconder. Exato. Mas, tipo, não faz mais sentido hoje. Que não faz mais sentido. E os quadrinhos ácidos também têm isso. Apesar de não ser preconceituoso, eu defendia, fazia quadrinhos sobre a homossexualidade, sobre racismo, sobre homofobia, só que ao mesmo tempo tinha quadrinhos sobre, sei lá, preconceito linguístico. Eu cometia preconceito linguístico. A Sim. pessoa que fala degraus e não degraus. Cara, quem sou eu pra fazer esse preconceito? Então,
os quadrinhos ácidos me marcou também bastante pelas críticas, pelo crescimento, mais de 500 mil de seguidores, mas hoje em dia também considero que é uma coisa um pouco mais ultrapassada. Hoje eu pego o livro, eu ainda tenho alguns... eu ia ter trazido para vocês aqui. Eu tenho algumas cópias do livro que sobrou, e quando eu vendo, eu sempre digo, não, isso aqui é a partir de 12 anos, não é para criança, eu não misturo com o público infantil que eu trabalho hoje, isso aqui eu vendo para os pais. E tem 2 páginas, o livro deve ter umas 50 páginas, 2 páginas eu corto, eu tiro fora. Porque eu não considero mais adequadas hoje em dia, porque eu evoluí como artista, como pessoa. Então, assim, os quadrinhos ácidos foram muito bons, mas hoje em dia eu segmento, assim. Mas sabe uma coisa que eu acho até interessante comentar, até fazer um contraponto, que eu acho que a gente evolui, com certeza, né? Tem certos... Algumas pessoas, né? Algumas pessoas. As pessoas mudam, nem sempre evoluem. Mas tem certas ações que eu acho que eu vi muito refletido enquanto tu falava do quadrinhos ácidos, que eu acredito que as pessoas ainda precisam ter o direito de reclamar. Sabe? Elas precisam ter direito. Não, eu realmente não acho legal isso, sabe? Eu não gosto. Não sendo ataque, não dizendo as pessoas ter que deixar de existir, mas, tipo, que nem tu falou um troço de, não sei porque as pessoas tiram foto na academia, foto da comida, não sei porque as pessoas, deixa eu pensar outra coisa, as pessoas ficam andando devagar num lugar que deveria estar andando mais rápido, sabe? Daquelas pistas. Acho que é do ser humano poder ter esse... Sim, exato. As redes sociais ajudam o pessoal a extravasar isso. E eu pensava muito nisso para fazer os quadrinhos ácidos, para o pessoal extravasar também nos comentários. Mas, por exemplo, tu deu um exemplo que a gente comentou um pouquinho antes, eu achava um absurdo a pessoa fazer vídeo, foto em academia. Cara, hoje eu entendo que a pessoa às vezes precisa de um estímulo, precisa de mostrar um pouco, cara, eu tô tentando emagrecer, isso aqui é um estímulo. Quanto mais ela posta, mais ela ganha likes dos amigos dizendo, vai lá amiga, continua. Então eu consigo enxergar coisas que há 10, 15 anos atrás eu não enxergava. Por isso que alguns quadrinhos eu acho que ficaram datados. Mas ele foi um sucesso absurdo. Eu lembro que tinha vários colegas que estavam bombando, o Will Leite, o Carlos Ruas, o Fábio Koala, são cartunistas maravilhosos, já estavam bombando um monte, e o Quadrinhos Ácidos tinha mais, na maioria deles tinha mais seguidores do que eles. Então bombou muito, assim. E eu ganhei um troféu ali, que é o troféu HQ Mix, que é tipo o Oscar dos quadrinhos. Troféu, né? HQ Mix e o Ângelo, e o Ângelo Agostini, que também é bem famoso, assim. Os dois foram pelos Quadrinhos Ácidos? Os dois foram pelos Quadrinhos Ácidos, assim. É um troféu muito bonitinho, assim. Mas tem uma coisa que eu não entendi, o do Quadrinhos Ácidos, o Agostini, ele era pra fanzines. Porque antes de eu produzir... Aí que tá, tava surgindo... Não, mas isso foi muito legal. Quando tava surgindo os eventos de quadrinhos, na época das tirinhas Zodíaco e tudo mais, eu lancei os Quadrinhos Ácidos, que estavam bombando. Só que eu não tinha um livro ainda. Eu não tinha volume pra ter livro, mas eu tinha um volume suficiente para fazer um fanzine, uma revistinha. Então eu produzi um fanzine, sei lá, de 5 páginas e fui nos eventos, vendia por, sei lá, R$2, R$3. Não era uma publicação oficial, era só um fanzine. Não, era oficial porque era dele, né? Não, exato. Sim, mas tô falando, não era como editora ou tipo... exato, um livro. Exato, não era grosso como um livro, mas era como se fosse uma revistinha pequenininha. Não era então eu batizei como fanzine mesmo. E aí na premiação tinha como inscrever o projeto como livro, como publicação ou como fanzine. E aí ganhou como fanzine. Mas deve ser, mas o mais significativo foi o HQ Mix, que foi o melhor web quadrinho daquele ano, que tava bombando um monte. E por coincidência, quando eu ganhei esse prêmio famoso, assim, importante, foi no mesmo mês que eu acabei com os Quadrinhos Ácidos. Porque ele já estava declinando. Então eu já estava, não estou mais enxergando, eu já tinha lançado o livro. Eu percebi que isso foi um aprendizado muito legal. Não importa se tu tá bombando muito na internet. Se tu quer ganhar dinheiro com o livro, o que importa é depois que tu produzir o livro. Então eu tava com 550 mil seguidores na internet, e quando lancei o livro, nossa, imaginei que eu ia vender horrores. Pelos meus cálculos, 0,08% das pessoas compraram. Então assim, eu descobri que o Quadrinhos Ácidos tava morto, porque ele viralizava muito, mas ele não rentabilizava. Não se revertia em vendas de livros. O livro tinha alguma coisa exclusiva que não tinha online, ou tudo tava eu acho online? que tinha alguma coisa, mas depois eu postei tudo. Sim. Mas foi uma decepção. O livro foi uma decepção, assim. Então, os Quadrinhos Ácidos era a época que eu ganhava dinheiro com patrocinador, com parceiros no blog. E quando ele foi morrendo, essa questão de blogs, migrando para rede social, eu lancei o livro e não vendeu quase nada. Sim. Então ele foi sucesso de crítica e de views na internet, mas o livro impresso, nossa, vendeu muito pouco. Assim. Não, e nessa época... Vendia bastante em evento, quando eu ia em evento vendia bastante, mas na internet, cara, ninguém comprava. Diferente das tirinhas Zodíaco, que vendia o tempo todo. Sim, e como é que chama? O Facebook ainda entregava nessa época. Sim, bastante. que saudade da época que o Facebook entregava. As redes sociais, elas parecem que elas sequestram. O Facebook, principalmente, sequestrou o teu público, né? Total. O que acontece
e não só o Facebook, Instagram e até o TikTok. Sim. Eu peguei também, ó, outra coisa interessante que eu peguei de outros momentos, né? Eu não sou da velha guarda, não sou que publicou quadrinhos dos anos 80, eu era criança, então quando eu comecei a publicar quadrinhos era só internet. Direto pro digital, no caso. Se fosse anos 90, se eu quisesse publicar alguma coisa, eu tinha que fazer uma parceria com uma editora, com uma revista, que é muito difícil, né? Só os grandes faziam isso. Então eu entrei nessa outra época, que era internet. Então eu peguei o boom da internet, o boom dos blogs, o boom das redes sociais e o declínio também. Sim. Hoje em dia, quando eu postava cada quadrinho, que nem comentei, era 10 mil, 15 mil pessoas me seguindo a mais. Na época das tirinhas, eu digo que a gente botou um contador de visitas. Quando a gente postava a tirinha e a gente largava no Twitter, o contador ficava. A gente ficava. Eu tava trabalhando, a gente era colega na agência, eu e o Rafael Koff, a gente ficava trabalhando na agência de design e ao mesmo tempo a gente ficava com a janelinha. Só vendo os views quando a gente postava, era muito legal. Era a dopamina de você subindo, assim. Exato, era muito, isso motivava muito a criar mais. Sim. E hoje em dia é o contrário. Tipo, claro, tem muita gente que viraliza e tudo mais, mas hoje o Facebook, se tu não posta todos os dias, se tu não posta frequentemente, se tu posta coisas que as pessoas não dão like, Isso tu não baixa o engajamento. bota dinheiro, impulsiona também, eles não te ajudam. Exatamente. Também. E aí tu pega o exemplo assim, ó, vai pra tudo. Há 3 anos atrás, eu bombava muito no TikTok. Aham. O TikTok, algo que hoje em dia acho que os adultos ainda acham que é muita coisa de dancinha. Não, cara, o TikTok é maravilhoso. Tudo, hoje em dia, tem tudo. Eu uso muito TikTok pra vídeo de aula que eu assisto, coaches não, professores Sim. falando coisas legais. É muito legal. E eu fui um dos primeiros cartunistas também a lançar vídeos no TikTok. Legal. Cara, eu não sei fazer animação, Sim. mas eu pegava um quadrinho meu, gravava no celular da tela do computador, Aham. fazia uma piadinha, pronto. Pegava um livro de quadrinhos que eu gostava, sei lá, Homem-Aranha, via uma coisa curiosa, fazia um vídeo daquilo. Começou a postar, começou a ganhar. Então, Sim. há 3 anos atrás, era a única rede social que crescia um monte. Nossa. Eu fui de 0 a 177 mil seguidores. Meu Deus. E faz 3 anos que eu tô com 177 Não mil cresce. seguidores. Ele estagnou. Então a gente foi aprendendo também que toda rede social estagna. Sim. Né? Então ele vai te dar sucesso até o tal momento. Pronto, a partir de agora, ou tu vai ter que pagar, ou pensar de outro jeito. Sim. Então, por outro lado, o Instagram é o que eu uso mais, mas o Twitter crescia bastante, mas é a única rede social que eu via muitos coachings, professores e influenciadores bombando e de uma hora para outra eles sumiram. Eles largaram o Twitter, não, o TikTok. Eles largaram o TikTok porque também eles perceberam que parou de uma hora para outra. Bateram no teto. Né? Mas cada né, rede social tem o seu jeito. E para falar em redes sociais, a gente está falando uma coisa que tu pode ver não só uma imagem, e sim um vídeo com áudio, né? Então, na época dos quadrinhos ácidos, também a gente lançou eu consegui fazer uma parceria com o Thiago, esqueci o nome dele, Thiago alguma coisa. E ele é um animador, ele tava aprendendo a animar e a gente fez um canal de animação dos quadrinhos Eu ácidos. ia puxar esse assunto, porque tu chegou a fazer animações das tirinhas e Sim. dos quadrinhos ácidos. Os dois chegaram a ter animação. Sim, Que eu achava muito boa. Foi muito massa, porque eu não fazia nada. Eu só pegava um quadrinho e dava pra ele, cara, quer animar isso aí? Faço, né? E ele fazia tudo sozinho, ele fazia pra aprender também. Então ele cresceu um monte também. Hoje ele tá num estúdio grande de animação, também legal. massa, assim. E aquele mês que eu falei que eu ganhei o prêmio, que eu acabei com os quadrinhos ácidos também, foi o mesmo mês que eu postei um vídeo que teve 10 mil visualizações. Que foi uma animação que a gente fez em conjunto com... Eu trabalhei mais o roteiro. Ele animou um monte e eu tenho um amigo, o Leandro de Fini, que ele é músico, e ele fez uma música, era um vídeo chamado Globelezo, Sim. que foi muito crítica, na época existia a Globeleza, né? Não existe mais. Não existe mais. Pra quem é muito novo, né? Globeleza, o que era? Acho que desde os anos 80, eu acho. Faz acho tempo que isso aí. Mais tempo. É toda a época do carnaval, fevereiro, por aí. A Globo ficava exibindo, sei lá, acho que 5, 6 vezes por dia, até mais, eu acho. Não, era uma vinheta. Era uma vinheta, era um comercialzinho de, sei lá, 1 minuto Sim. de uma mulata rebolando. Todo ano, tipo, fazia um novo. E era uma mulata de carnaval semi-nua, assim. Não, nu. Era nua, só que ela era pintada. Então, Ela tipo, tava não pintada, era... mas mas tava é nua. nua. Mas assim, em horário pra criança ver, pra toda a O dia família ver. inteiro, O dia o dia todo, inteiro. de manhã, tarde, A de noite, gente uma mulher nua rebolando com assim, ó, na televisão, a bunda na televisão. Era uma outra assim. época, era a época que tinha a banheira do Do Gugu. Gugu, cara, eu né? pensei a mesma coisa. Banheira do Gugu O era um- sushi do Faustão. Sushi. O banheiro do Faustão. Gugu era um programa de ver no churrasco de domingo. Era bizarro, sabe? Se Sim. tu pensar bem, né? E daí tu pega a Globeleza, que era um troço. Ninguém. Eu era criança, adolescente na época, eu não via ninguém apontando, criticando o Oscar. Sim, nem eu não mulher, via maldade também. Nem mulher eu via criticando na Assim é como eu não via maldade de fazer piada racista. Assim é Sim. como eu não via maldade de fazer piada machista, época. homofóbica, Isso. Nossa, pra nós era gordofóbica. comum, era corriqueiro, entendeu? Sabe? Não Sim. era um troço. A gente cresceu vendo a Globeleza, uma mulher negra
praticamente pelada, pintada, sim. mas aquilo... Não chega E- a ser pelado porque ela tá com uma pintura ali e alguns acessórios, mas... Cara, tá né? pelada. Ela não tá pelada, ela está de salto e com um bagulho na cabeça. Mas ela não Aí tá que pelada. tá. Aí quando a gente fez essa animação, eu pensei, como seria a inversão disso? Né? Se Sim. fosse um homem Aquilo pintado, é genial, cara. Que tu fez. se fosse um homem pintado, um homem negro dançando pintado, tu ia falar, esse cara tá pelado. Sim. Então, a gente fez isso. Só que era uma outra época, não trabalhava com público infantil. Então, fiz um desenho de um homem pelado. Tinha quadrinho disso antes ou foi direto pra animação? De só animação. Foi direto pra animação. Teve um quadrinho criticando a globeleza, sobre a mulher negra sempre ser retratada como um objeto sexual Sim. na novela, nas vinhetas e tal. Mas quadrinho do globelezo Não teve. não teve. E hoje em dia tu vai no Google e tu pesquisa globelezo, tem um monte de paródia, homens pintados de eu o já Porchat dançando. Legal. Isso é muito legal. Mas tu foi a primeira. Foi a primeira que eu aparentemente. vi, assim, pra mim Sim. era inédito, pelo menos naquela Nossa. época. Mas também, mas Não, convenhamos que e tu focava, porque a mulher, quando na nossa época da Globeleza, era focada, era a bunda dela rabolando bem grande, ou os peitos sim, a dela. gente via na TV Aí tu isso. botou o foco na virilha do cara, Sim. assim, balançando assim. E era uma Genial, crítica, né? assim, tu focava na virilha do cara e ficava assim, e daí tu invertia a câmera, digamos assim, tu mostrava no sofá espectador. a mulher de boa vendo, né, ou com a cara de normal, feliz, sei lá, e o cara com apavorado. Meu Deus do céu. O espectador, o homem horrorizado, porque ele Aham. nunca tinha visto um homem pelado dançando. Na TV. Mas pra mulher deveria ser super normal ver uma mulher dançando pelada. Então Exatamente. eu fiz essa inversão. E dá pra fazer humor e muita crítica só invertendo os papéis. Né? Sim. Não, e não precisa falar nada. Só Exato, joga ali exato, a pessoa exato, que... Exato. E o que acontece? Bombou, teve muita gente criticando, muita gente elogiando. Foi uma animação com uma imagem um pouco mais forte da virilha do cara. Mas teve 10 mil visualizações. Só que foi engraçado que se tivesse dado 10 mil visualizações no YouTube, a gente teria ganhado um dinheirinho. Mas deu 10 mil visualizações no Facebook. Na então época, não dava nada. não monetizou nada. Sim. Então a gente ganhou muitos seguidores, cresceu assim muito. E foi bem na época que eu falei, cara, o livro não tá mais vendendo. Ganhei o prêmio, obrigado por tudo, mas é o fim. Então foi acabando mais ou menos nesse momento. É uma questão de investimento de tempo, né? Porque tu tava investindo energia e tempo e Sim, Só que assim, a gente tem que financiar de algum jeito, né? exato. Não E aí o adianta, que Não é acontece? porque tu não gostava do projeto. Claro. E eu tava percebendo o que era. Eu tava começando a ir mais pro público infantil. E eu tava percebendo, obviamente, até então eu não tinha trabalhado com personagem. Eu sempre gostei de Calvin Haroldo, Mafalda, o Snoopy, o Charlie Brown. Eu nunca tive um personagem com nome. Eu queria ter um personagem infantil. E aí surgiu a Sophie Otto logo depois dos Quadrinhos Ácidos. Muito público do Quadrinhos Ácidos começou a me seguir. Começou a seguir a Sophie Otto pensando que ia ser a mesma coisa e se decepcionou, assim, porque não foi... É uma série crítica, mas não foi tão crítica quanto os Quadrinhos Ácidos. Ela é uma descendente, ela tem um pouco ali dos... Ela bebe um mas pouco ela nos assuntos. Mas ela tem seu próprio... E é uma outra essência, são crianças conversando, a Sofia é irmã do Otto, tem o gatinho Chester, tem umas piadas bem interessantes. No início até fazia piadas mais críticas profundas, assim, mas meu foco também começou a ser investir nas escolas, Sim. né? Eu quero trabalhar com a minha arte, eu quero viver de quadrinhos, quero produzir meus livros, mas eu tenho um sonho novo, um sonho que surgiu, que é trabalhar com livros infantis. Sim. Então deixa pra lá os Quadrinhos Ácidos, que tinha viralizado muito, mas tinha ganhado haters, tinham pessoas que achavam muito forte aqueles assuntos. Vou fazer críticas de assuntos um pouco mais leves. E aí surgiu a Sophie Otto. Esse vídeo tá gigante, mas esse papo tá muito bom com Tá. o Pedro Leite. A gente fez um bem apanhado de tudo que ele fez antes da obra atual dele, que é Sophie Otto. Nós vamos fazer um segundo vídeo agora só focado em Sophie Otto e E outros e comentários. outros comentários no Pedro Leite atualmente, até o futuro dele, quem sabe. Então, deixe seu like, curta. As redes sociais vão estar tudo aí na descrição. De Pedro Leite, os links pra ver os quadrinhos dele, todas as publicações dele, tá? Compartilhe, curta, comente se você gosta, se você lia Tirinhas do Zodíaco, se você leu Quadrinhos Ácidos, Se você leu Onde Meu Gato Senta. Bom, não é nem ler, né? É só imagem. ou Sophie Otto também, né? Se inscreva no canal, porque o próximo vídeo vai ser focado em Sophie Otto, então... acho que é isso. Algo pra falar? Alguma consideração? Espero não ter ofendido vocês com alguns quadrinhos antigamente e tô muito feliz de estar conhecendo. Conheci o Gabriel já há muitos anos, da época que ele se vestia de Cavaleiro do Zodíaco. Sim, eu vendi a tua Tirinha do Zodíaco. Tu na minha vendeu, sala. é verdade. Eu vendi a Tirinha do Zodíaco e eu cheguei a vender, acho que só vendeu uma camiseta, verdade. do Onde Meu Gato Senta. É mesmo, Eu cheguei a nem fazer lembrava disso, é e Foi verdade. promotor dele. Sim, exatamente, é eu verdade. cheguei a vender coisa toda. Bons tempos. Então, semana que vem, a gente volta
numa próxima chance, né? Em breve já, acho que esse vídeo deve ser publicado no domingo, na semana seguinte já sai o Sofia Otto já, durante a semana. Certinho. Então, até a próxima, deixa o like, Cabal. Tchau.